Entrega então do exercício de comunicação de dados, praticando da aula 4. Então, a proposta aqui é a realização de um código, fazendo a comunicação aí entre servidor e cliente. Então, a proposta aqui é a gente apresentar esses dois códigos. O primeiro código que eu vou apresentar aqui é o código com as informações do servidor. Então, é um código para o servidor que fica ouvindo as conexões dos clientes e um código para o cliente que se conecta ao servidor e envia mensagens. Vamos então aqui à explicação primeiro do código do servidor. O código do servidor começa então importando dois módulos aqui, né? Então a gente tem o módulo socket e o módulo threading. O módulo socket aqui, ele fornece as classes e funções necessárias para trabalhar com sockets, e a threading é um módulo que me permite trabalhar com dupla conectividade aqui dos clientes, dupla ou mais conectividades simultâneas dos nossos clientes que vão se conectar a esse servidor. As variáveis aqui de configuração do servidor, então, são três, né? A gente começa aqui com o TCP, que é o endereço IP do servidor, o TCP porta, que é a porta que o servidor vai usar para ouvir as conexões, e o tamanho em buffer, que é o tamanho do buffer que será usado para receber e enviar dados, que são aqui no caso essas três variáveis aqui. O código, então, cria um socket TCP usando a função socket.socket, está aqui, né, essa função. O primeiro argumento é o tipo de protocolo de rede, e nesse caso é o AFNet para IPv4. E o segundo argumento é o tipo de socket, que neste caso é o socket stream para sockets TCP. Tá? Então aqui o socket stream. A função socket bind é usada para associar o socket. Cadê a socket bind? Está aqui. Então essa aqui é a socket bind. Ela tem a função então de associar o socket ao endereço IP e portas específicos. E a função socket listen, ela tem aqui como objetivo colocar o socket em modo de escuta para conexões de clientes. Então, o argumento é o número máximo aqui de conexões que o servidor pode aceitar. Aqui no caso aqui eu estou configurando como 3 conexões simultâneas, tá? Que é 3 conexões de limite, que é o limite máximo de conexões aí que serão aceitas pelo servidor. A função handle client, essa função é uma função auxiliar que ela é usada nada mais nada menos para lidar com uma conexão de cliente, né? Então ela recebe como argumentos aí o socket e o endereço do cliente, e a primeira coisa que a função handler client faz é aumentar o contador de conexões, né? Então eu fiz um contador aqui. Por que eu criei esse contador? Para ele apresentar na tela aqui do cliente, na hora que o cliente estiver conectando aqui com o servidor, a quantidade de clientes que estão conectadas naquele momento com o servidor. Tá? Então é mais uma informação mesmo que eu quis passar aqui nessa aplicação que a gente está desenvolvendo. Então, a primeira coisa que a Render Client faz é aumentar esse contador, e em seguida ele envia mensagem de boas-vindas. Né? Então, ele imprime aqui que a conexão foi estabelecida e o endereço, e a mensagem de boas-vindas. Bem-vindo ao servidor, existem atualmente tantas conexões, tantas pessoas na sala, né, conversando aí com o servidor. Então ficou bem legal isso aqui, porque a gente consegue já ter algum tipo de informação aqui para o cliente que está conectando a nossa aplicação. Então, após isso, a função entra no loop infinito, que recebe mensagens do cliente e envia mensagens respostas, né, que está tudo aqui dentro desse while. Explicando aqui, então, de uma forma resumida, tudo que foi desenvolvido aqui nessa parte da aplicação do servidor. A gente importou, então, o módulo socket, definiu as variáveis de configuração do servidor, criou um socket TCP, associou o socket ao endereço IP e portas específicas, colocamos o socket a um endereço IP e portas específicos,
Colocamos o socket em modo de escuta para conexões de clientes, definimos uma função auxiliar para lidar com uma conexão cliente e entramos num loop infinito que recebe mensagens do cliente e envia as respostas, que está bem aqui nessa parte do código. Explicando aqui então agora a parte do cliente, do código do cliente, aqui a gente tem as variáveis de configuração do cliente, então aqui em cima, que é o TCP, TCPorta, tamanho buffer, que eu já expliquei anteriormente no código do servidor a função de cada um deles. Então o código cria um socket TCP usando a função socket-socket, né? Assim também como eu expliquei anteriormente. O primeiro argumento é o tipo do protocolo de rede, que no caso é o AFNet para IPv4, e o segundo argumento é do tipo socket, que nesse caso é o socket streams para sockets TCP, e a função socket connect é usada para conectar o cliente ao servidor. Tá? Então, a gente usa essa função para essa finalidade. A HECfrom é usada para receber uma mensagem do servidor. Então, está aqui, recebe dados do servidor. E a função send, ela tem como propósito aí, enviar uma mensagem ao servidor. Tá? Então, essa é a parte da aplicação do cliente. Aqui eu estou colocando uma mensagenzinha, né? Parabéns, e ele traz aqui as informações que estão vindo aqui através da variável data, né? Que está vindo aqui do servidor, aluno muito lindo, dedicado, nota 10. Só para a gente fazer uma brincadeira aqui, mas a finalidade aqui é mostrar o retorno dessa mensagem. E resumindo aqui então a nossa parte do cliente, a gente cria um código que importa o módulo socket, define as variáveis de configuração do cliente, cria um socket TCP, conecta o socket no servidor, recebe uma mensagem do servidor e envia uma mensagem para o servidor. Aqui eu fiz uma simulação, a gente consegue ver o código funcionando, rodando. Vamos abrir aqui. Aqui em cima então é a parte onde eu vou abrir o nosso servidor. Então, o servidor está aberto, está rodando. Aqui eu vou abrir um cliente, vou conectar dois clientes simultaneamente, né? Essa é a função da parte lá do código do servidor, da função handler que eu mostrei para vocês. Então, vamos conectar aqui. Então, vamos colocar uma mensagem aqui, hello, world, para dar sorte. Show, parabéns, aluno muito lindo, dedicado, nota 10. Vamos colocar uma outra mensagem aqui, oi. Também ele respondeu. Aqui em cima a gente pode ver tudo que o servidor recebeu. Então ele está ficou bem legal esse código, porque ele está conseguindo fazer conexões simultâneas. E é isso. Espero que tenha gostado aí da entrega do meu trabalho. Um abraço.